estarmos juntos, reunidos, nesses momentos trágicos e difíceis da Terra, onde o mundo está sequestrado por um vírus, por um mal, na nossa visão cristã, por um demônio, né? Porque o mal não vem de Deus. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E isto não é uma dádiva boa, é uma coisa que foi dado ao homem, sem dúvida, dos artesãos lá da profundidade do inferno, que está colapsando a terra e fazendo coisas tão ruins e perversas. Mas nós louvamos a Deus que mesmo em esse estado, Deus tem nos permitido, desde todo este ano, a extensão deste mal, desta praga, desta maldição, que nós não tenhamos nos ausentado deste lugar. E eu louvo a Deus porque eu tenho isso como um grande privilégio. Já sofremos tudo quanto é espécie de críticas, mas para os críticos nossos, eu vou dizer o que o Paulo fala lá no capítulo 2 de Tessalonicenses: a fé não é de todos. Louvamos a Deus porque nós temos a fé de vir nos reunir, sabendo que somos brindados. Eles não gostam deste vocábulo, eles não gostam desta pronúncia, mas a minha Bíblia diz que debaixo das suas asas nós estamos, não estaremos no futuro, nós estamos no presente seguros. E é assim que Ele tem feito conosco ao longo desse tempo todo. Hoje mesmo soube, já de duas pessoas atacadas próximas de nós, atacadas por este mal. Um foi o meu irmão lá no Rio de Janeiro e outra a minha filha lá no Líbano, recebeu uma visita de uma pessoa que passou mal e ela então foi considerada, com a Covid, com este mal. E a minha filha esteve próximo dela, e eu e minha mulher, este ano, estivemos próximos de dezenas, se não centenas, de pessoas com este mal. E eu e minha mulher, por idade avançada, nós somos do grupo de risco. E por quê? Entendeu? Algumas pessoas dizem que somos exagerados, que somos escandalosos, que somos fanáticos, mas nós cremos neste livro aqui. E este livro aqui, chamado o Livro de Deus, ele nos garante a vitória em todas as circunstâncias da vida. Eu sei que muita gente, inclusive você que está dando a graça e a fidalguia, a alegria muito grande ter você caminhando conosco a partir desse momento, mas o nosso objetivo primeiro é despertar você para vir viver esta fé. Não é vir congregar conosco, como as igrejas, no modo geral, quase que 100% fazem, mas nós queremos que você tenha um real encontro com Cristo. Quando você tem um encontro com Jesus, e a Bíblia diz que Ele é amor, o capítulo lá de João 4:8 diz que Deus é amor, do livro dele, não do Evangelho, da epístola dele. Diz que Deus é amor, e depois ele vai dizer que o verdadeiro amor, que é Cristo, lança fora o medo. As pessoas, prestam atenção, as pessoas têm medo de se reunir para vir à igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus. Mas amanhã elas estarão apilhadas nos ônibus, nos metrôs, nos centros comerciais, no trabalho delas, mesmo com todos os protocolos que dizem que precisa, e eles são observador. Evidentemente você não pode, nesse conglomerado de pessoas que é São Paulo,
você não pode manter um isolamento como as autoridades do mundo inteiro. Presta atenção, falei da minha filha lá no Líbano. O Líbano não pode ir no mercado. O Líbano está fechado. E a minha filha tem que atravessar para a Arábia, está fechado também para ir para o outro lado. Você percebeu? Está fechado. Lá, se você quiser, é tudo por delivery, se você quiser. Mas eu quero dizer que a nossa realidade aqui não nos permite ficar, né, acomodado no sofá da casa e com o telefone na mão, pedindo todas as nossas necessidades para o perturbado do motoqueiro, que virou um personagem tão essencial, né, com suas máquinas escandalosas e barulhentas, né, perturbadoras mesmo, inclusive na porta da igreja, não é mesmo? Eles são as figuras que vão lá para levar isto. Mas para levar isto, aquilo que você precisa, evidentemente você precisa ter money, precisa ter cifrão, você precisa ter recursos. Mas quando não está capitalizando, quando você não trouxe assalariado, e nós temos um país de miseráveis, o Brasil é um país de miseráveis. Quando lá na outra América eu escrevi nos canais que nós temos de comunicação, que por que eles são prósperos e abençoados e nós somos tão miseráveis como você sabe que somos aqui, mesmo querendo negar. Eu não sou miserável, não. Ontem mesmo conversei com um camarada que nem dente mais tem, entendeu? E há uns anos atrás era um moço brilhante e ele não se vê como um miserável, ele não consegue se ver. E este é o pior cego. O brasileiro é cego, porque ele não vê que as escolhas que ele fez, os brasileiros, esta nação, diferente da escolha que a outra América fez, isto está substanciado na reverência, no culto e no temor a Deus. O Brasil é um solo fértil para toda sorte de culto e de religião e de seitas heréticas. E aí nós estamos colhendo esses resultados horríveis. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Jesus, ele é libertador. E não importa as condições e circunstância que esteja o homem, se ele tomar a decisão de ter um encontro com Jesus, Jesus já providenciou, principalmente para você que está aí. Jesus já providenciou nesta noite este feliz encontro, como está lá em João, no capítulo 3, de um magnata do tempo de Jesus, que estava como o Brasil infeliz, que estava sofrendo de insônia, que estava triste, que estava com a vida aos pedaços. À noite ele foi procurar Jesus. Nós estamos, embora aqui no nosso hemisfério, estamos numa noite, né? E eu quero que nesta noite você seja também como o Nicodemos, aquele príncipe feliz, um felizardo. E você tem tudo para ser. O que você precisa é abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero que esta palavra ela transforme a minha vida. E esse livro aqui, que é o livro de Deus, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, maior do que qualquer espada que corta de todos os lados. Lá está de corte de legumes para os dois lados, e vai até a divisão da alma e vai discernir o pensamento. Vai mostrar para você que os conceitos, as metodologias e os pensamentos que você está tendo, ele não vai te ajudar como não está ajudando o mundo. O mundo está recebendo a pandemia porque ele se ausentou de Deus, ele se afastou de Deus, ele deixou Deus, Criador de todas as coisas, confinado no trono dele
como está lá no Salmo 116:15. Os céus é o trono de Deus, e ele não pôde mais visitar a terra. E ele não vindo à terra, veio outro, que ele chama lá no capítulo 14:30 de João, de príncipe deste mundo. Só que ele é um príncipe mau. O principado dele é só de horror, é de terror. E ele então traz toda sorte de tragédias, de misérias e de desgraça que não acabou, não. Ela só está começando. As pessoas estão esperançosas com vacina de todas as sortes. Mas você está acreditando que isso vai resolver o problema do homem aqui na terra? O problema, presta atenção você que está me ouvindo, o problema do homem aqui na terra é maior do que Covid-19, mas ele tem um nome, sabe como é que chama? Pecado. E enquanto o homem não se desvencilhar deste vírus chamado pecado, as Covids todas que já foram no passado, elas serão também no futuro. Mas aqueles que são do Senhor, como diz o Salmo 91, eles são protegidos e guardados, porque Deus é com eles. A história tem mostrado, esse livro aqui, que é o livro de Deus, tem mostrado que Deus tem feito com aqueles que são dele. Então você precisa ser dele. Eu sei que irrito muitas pessoas, elas ficam zangadas comigo, eu fico triste com isso, porque eu estou aqui por amor a você. Eu estou há 30 anos pregando o Evangelho, e presta atenção, no meu caso, com os meus recursos, que não são meu, é dele, porque ele que me deu, com investimento que fazemos diferente das instituições, quase 100% delas. Quase 100% delas. Por quê? Porque eu fui salvo e liberto por esse livro. O dono desse livro, o Senhor desse livro, um dia, sabe o que ele falou para mim? Não dê mais um passo. Foi assim que ele me salvou. E eu quero que você ouça nesta noite que ele está dizendo para você também. Não dê mais um passo. Existe um abismo à sua frente e ele não quer que você caia nele. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na epístola primeira do apóstolo São Pedro. Você já ouviu falar do apóstolo São Pedro, né? Aquele pescador que um dia Jesus foi lá no mar da Galileia e ele estava numa manhã, como talvez você nesta noite, aborrecido e triste. E por que ele estava aborrecido e triste? Lá no capítulo 5 de Lucas diz que a vida dele não estava acontecendo. Será que eu não estou falando para alguém agora que a vida dele também não está acontecendo? E eu não sei que esfera da sua vida não está acontecendo. A dele era financeira, porque o trabalho dele não estava rendendo nada. Jesus sabia disso e o procurou. Nesta noite Jesus está sabendo de você e está procurando você também. E foi este pescador, antigo pescador, que agora ele está tentando pescar você, viu? E no capítulo 4 da sua primeira epístola, ele vai dizer no verso de número 7, ora, o final de todas as coisas está chegando, o fim do mundo. Ele está dizendo aqui há 2000 anos atrás, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos, sóbrios a bem, das vossas orações, sóbrios e criteriosos com os seus pedidos. Acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre uma multidão, uma série de pecados.
Sede mutuamente hospitaleiros e não murmurosos. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo ou de acordo com os oráculos de Deus. Se algum serve, façam na força que Deus ele dá, ele supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos fazer uma oração. Deus e Pai, aqui está o texto escolhido de todas as riquezas, de todas as pérolas que só há nesse livro. Não há livro nenhum na terra que tenha essas riquezas, mas esse os tem porque é o teu livro. Aqui está o seu pensamento, aqui está a tua vontade e aqui está o teu coração para aqueles que quiserem ouvir. Nesta noite o Senhor nos dá a graça de mais uma vez te escutar, Senhor. Então ajuda-nos a dispor e preparar o nosso coração para fazê-lo. Eu te peço por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Bom, o tema para a noite desse dia se chama Estamos próximo do fim. Você sabe que os fins, eles têm duas variantes. Uns são bons e outros não. Nós temos personagens como esse, que acabamos de falar dele, o Pedro, que aparentemente ele teve um fim triste. Ele foi crucificado como foi Jesus. E no caso dele, segundo a história, ele suplicou para não ser publicamente exposto como Jesus. Ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo. Se sentiu indigno. E você, então, com esse humanismo todo religioso que temos, você vai dizer: então ele não foi bem-aventurado. Pois é, ele o foi sim. O Pedro, o João, o Tiago, o André, o Bartolomeu, o Felipe, todos eles foram mais do que bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Felizes. Aqueles que já não têm medo. Vocês sabem que o Pedro negou Jesus. Todo mundo sabe, os não crentes, aqueles que não são leitores da Bíblia. Mas quando ele negou Jesus, ele não conhecia Jesus, embora andasse com Jesus. Como as pessoas que estão na igreja, o que elas fazem? Elas estão correndo do Covid, elas não se reúnem mais, elas não podem fazer oração, e a Bíblia diz que a igreja, ela se reúne em oração. Mas será que a Bíblia fala para se reunir em oração quando não tem Covid? Quando não tem ameaça? Quando não há perigo? Não, a igreja, ela foi criada em meio a perigo. Elas todas, como um todo, elas morreram prematuramente. Só o João, o apóstolo, que Deus preservou ele para ele escrever o Apocalipse. Foi ele quem escreveu o Apocalipse para deixarmos esse livro que vai falar do fim de todas as coisas, que o Pedro está dizendo. Estamos no fim de todas as coisas. Mas o homem percebe que está no fim? Não. E por que o homem não percebe? Porque a atenção dele está voltado para as coisas imediatas, emergenciais, as coisas deste presente momento, que nós chamamos de humanismo, que é o oposto do cristianismo. Mas as pessoas têm religião, elas leem até a Bíblia, elas vão a Senivela, ler terço, elas sabem a Ave Maria, elas vão lá na macumba, no despacho, ela conhece os guias e os
pai de santo, e elas pensam que são, mas quando na verdade recebem este ataque, elas não fazem como Pedro, como Tiago, como João. O Tiago cortaram a cabeça dele, foi o primeiro a ser morto, né? Está lá no capítulo 8 de Atos, que o Herodes, esse facínora que mandava em tudo ali em Israel, mandou decapitar, e depois manda prender também a Pedro, porque isso agradava. Lá no capítulo 12, né? Tanto no capítulo 8 como no capítulo 12 de Atos, mandou prender este homem. E quando não era o tempo dele ir embora, o que Deus fez? Ele foi lá e abriu o cárcere para este homem sair, o que deixou as autoridades todas perplexas. Mas por quê? Agora esses homens estão com essas habilidades todas, que, presta atenção, elas não foram recolhidas. Os dons e a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que é dado sem arrependimento. Aquilo que Deus jogou graça a esta terra vai permanecer até os dias de Cristo Jesus. Depois sim, quando a igreja que está lá em Tessalonicenses, escrito por Paulo no capítulo 4, a partir do verso de número 16, diz que então as trombetas dos céus irão ecoar, e os anjos virão com o Senhor, e nós seremos arrebatados com os santos que, como Pedro, morreram, e iremos encontrar com o Senhor nos ares e estar sempre com o Senhor. E nesse texto Pedro está dizendo: nós estamos no fim. Jesus, quando esteve aqui, ele disse o que ia acontecer. Veja bem que lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando de todos os incidentes e acidentes que está acontecendo na terra: guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos, animosidade e rancor de um homem com o outro, de uma nação contra a outra. E a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 21, que haveria uma perplexidade dos homens na terra, e eles ficariam como com as mulheres que estão para dar luz no parto, com as mãos nos seus lombos, devidos a acontecimentos. Ora, você não precisa ser um crente, um leitor da Bíblia, para dizer e concordar que nós já chegamos nesse tempo. Querido, nós estamos no crepúsculo, nós estamos no final de todas as coisas. O mundo, ele se degradou tanto, o mundo desceu tanto as ladeiras de todas as coisas dignas, morais e perfeitas, e hoje o mundo, ele é um esgoto de todos os planetas que estão orbitando no cosmos, no espaço sideral. O nosso planeta é o mais imundo de todos. Mas por que ele é imundo? Porque a gente sabe que tem muitas coisas que estão lançadas pelo homem, é verdade, no espaço sideral, infectando também o espaço. O mundo nosso, ele é o mais imundo de todo, criado pelo Senhor Deus, e foi Ele que criou os outros mundos, porque aqui Ele colocou eu e você. Você não está gostando disso, né? Ele colocou o homem, e o homem é um retrato vivo de tudo aquilo que é profano, daquilo que é imoral, daquilo que é indigno e daquilo que é perverso. Não existe na terra um ser tão vil como o homem. Por quê? Porque ele foi maculado pelo pecado. Quando ele foi feito, a priori, quando ele foi feito, ele não foi feito da maneira como você vê os homens na terra. Eu sei que você que está me assistindo e os que estão aqui presentes estão enojados com as atitudes, com a postura, com a maneira, o tratamento que é dado a você, ao semelhante nesta terra. E eu que já tenho muitas décadas, daqui a pouco estou chegando na casa dos 80, das 8 décadas,
Eu posso dizer com propriedade: eu conheci o mundo melhor ontem. Eu conheci o mundo melhor, pessoas melhores ontem. Mas hoje elas se superaram, mas nas coisas ruins. E por quê? Porque tudo que foi criado pelo homem na terra foi criado para degenerar ele. Até esse veículo que está me levando até você. E se você for procurar o nosso blog, for procurar os nossos caminhos pela internet, pelo Twitter e tudo, você vai ver que nós somos primorosos. Não usamos, é raro eu colocar uma foto minha com minha mulher na Europa, nos Estados Unidos, ou em Israel, qualquer. É raro, e quando eu ponho, eu coloco com um sentido de tentar mostrar para você que Deus tem coisas grandes para você, e sempre o nosso propósito é falar de Jesus, e nós o fazemos há mais de 30 anos. Então nós não somos meninos nessas coisas. E o caminho que o mundo trilhou, no meu passado, eu também estive nesse trecho. E eu posso dizer com propriedade que ele não presta, porque não tem inserido no bojo o que ele está dizendo aqui. Não tem oração, não tem misericórdia, não tem amor, não tem bondade, só tem tragédia no homem lá fora. Por quê? Porque ele não visita a igreja, ele não serve a Deus, ele não conhece a Bíblia. Aliás, ele está alienado, sabe até que existe um Deus. Por quê? Porque ele passa diante de uma igreja, ele passa diante de um cemitério, ele vê um cortejo fúnebre, ele faz o sinal da cruz, ele acende vela, ele fala alguns versos da Bíblia. Significa que ele sabe alguma coisa concernente à fé, mas isso é muito aquém do que Deus pretende que você seja e que você viva. Nós precisamos estar preparados. O final de todas as coisas está acontecendo. Mas você vai me dizer: mas é muito difícil, pastor. Nós vivemos um mundo muito ruim e é muito difícil se viver uma vida que ela seja elevada com padrões altos, que é a vida que agrada a Deus. Não existe padrão maior do que esse, daquele que conhece, daquele que vive com Deus. O ser humano que vive, você não conhece, eu vou usar até aqui esse vocábulo jocoso, a minha capivara. Você não conhece. E eu conheço os dois lados disso. O mundo sem Deus, ele é um mundo perverso, onde as pessoas elas vão correr atrás do lucro, pensando que isto pode ser achado. Assim tem sido com os banqueiros, com os empresários, com os políticos, que nós achamos que são as pessoas ilustres da terra. E eu posso dizer que esses são os maiores miseráveis da terra, como aquele príncipe que foi procurar Jesus de noite, lá de João, no capítulo 3, conforme já reportamos. Nós temos a falsa ideia de que o poder, olha o que está acontecendo no mundo das celebridades. Olha essas pessoas que subiram as montanhas dos seus desejos. Elas quiseram ser poderosas, conhecidas, ricas. Mas depois, o que aconteceu? Justamente tudo isto que foi um sonho alcançado é que levou elas a serem infelizes. E tremendamente infelizes a ponto de procurar a morte. E vez ou outra você vê que pessoas que elas estão no auge, elas aparecem, nos noticiários prematuramente indo embora. E a falsa religião diz que elas foram inclusive para os céus. E eu fico me perguntando, como é que pode o Tim Maia ter ido para os céus? Se ele saiu de um show drogado,
Como é que pode um viciado ir para o céu? Como é que pode uma Whitney Houston, que de tão louca que estava, ela se afoga numa banheira? Como é que pode um Robin Williams, que era uma personagem de Hollywood, ele pegar uma corda e destruir a sua vida e ir para os céus? Eu sei que a religião vai levar o sacerdote lá e vai dizer que se fizer rezas, missas e orações, essa pessoa vai sair do purgatório, vai purgar os seus pecados, como a outra religião diz que depois que você vir, porque eles falam que tem reencarnação, depois que você vir para outras vidas, você vai sendo perfeito. Eu pergunto se essa religião é verdade, porque o homem é tão mau nos dias de hoje, como não era há décadas que eu falei que eu vivi essas décadas. Por quê? Mas eu quero dizer que as instituições que elas estão alienadas desse livro, elas mentem. E aí as pessoas não são felizes. Agora, como eu posso fazer, pastor? A minha Bíblia diz que é sempre pela palavra de Deus. O capítulo 119 diz, como uma pessoa, lá está um jovem, ela pode observar esses caminhos, andar nesses caminhos. No verso de número 9 está escrito: como um ser humano, uma mulher, um homem, um jovem, pode andar no caminho direito? Aí ela mesma, esse livro responde: observando, quer dizer, trilhando nos caminhos desta palavra. Jesus deixou o livro dele, a Bíblia, e ele diz: este é o caminho, que ele diz: sou eu, a verdade e a vida. Fora disto daqui, que é o livro de Deus, não é caminho, é trilho, é atalho, e eles são todos mentirosos. Dizem que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. As religiões não levam a Deus coisa nenhuma, leva você a enriquecer o pastor, o guru, o papa, o padre, as instituições dela, que estão muito bem, obrigadas, mas fazem as pessoas infelizes. E de repente elas estão nos apartamentos de cobertura delas, que tem até piscina, e elas estão deprimidas, estão ansiosas, estão com a alma apodrecendo, viu? De tédio, de angústia. E de repente vem aquela voz que falou para ele que se ele conseguisse tudo isso seria feliz. Fala para ele: é melhor você dar um fim em tudo isso. E no outro dia ele enche a mão de comprimido, de barbitúrico, psicotrópico e tanta coisa horrorosa, e bebe. Eles pegam um revólver, eles pulam lá do 100º andar, eles pegam as suas máquinas poderosas e saem a 1000 por hora, procurando a morte num suicídio, e eles vão provocar. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles não conhecem Deus. Eles não sabem do fim. Jeremias escreveu o livro dele, o profeta Jeremias, e Lamentações de Jeremias. No capítulo 1 de Lamentações, no verso 9, diz: não pensaram, não se cuidaram, não prepararam o seu fim. Tudo na vida tem que ser preparado. Para me aposentar, eu me preparei. Você vê esse bando de velho deprimido nas praças jogando dominó e bebendo cachaça e contando coisa errada e levando para a vida daquela mulher que ele ficou casado com ela 50 anos, 40 anos, mas ele não conhecia, como agora foi revelado nessa Covid. Vai lá nos cartórios de família e vê o número de separação, tanto consensual como litigiosa, está acontecendo.
Neste mal aqui só psiquiatra, psicólogo e advogado vão ficar bem. O resto vai sofrer tudo. Por quê? Porque as pessoas estão morando junto e não se prepararam para uma convivência de 24 horas, como eu estou há 22 anos com a minha mulher. 24 horas ininterruptas. Interessante que 24 horas de aposentado, 24 anos de aposentado que eu tenho, 24 horas com ela, e a gente se gosta mais. E por quê? Porque Deus está nesse relacionamento e nós nos preparamos. Então as pessoas não preparam para a vida. A maioria das pessoas não quer uma formação acadêmica, não quer uma escola, não quer uma universidade, não quer um colégio, acha isso extremamente cansativo. E hoje, para ser lixeiro, você precisa prestar um concurso. Hoje, para ser um pedreiro, precisa ter uma certa cultura, um certo conhecimento. E de repente as pessoas vão para a marquise, vão ficar sem teto, sem terra, sem nada. Por quê? Porque estão sem Deus. E não quiseram obedecer, ouvir, e não se prepararam. Você precisa, eu sempre digo aqui, vou dizer de novo, você que está me ouvindo, você nasceu para escrever uma linda história que está te esperando e você ainda não escreveu. Vai ter um capeta dizendo para você que história nada. Você nasceu para sofrer, seu pai foi isso, seu avô foi isso, sua mãe foi isso, entendeu? Você não tem herança, você tem um personagem na Bíblia que ele foi vendido, de graça ele foi vendido, por 20 moedas ele foi vendido, de prata. Jesus foi vendido por 30, ele foi vendido por 20 moedas pelos seus irmãos. Ele se tornou governante da terra, do mundo. Ele se chama José, e você já ouviu falar dele, do José do Egito. Mas ele sempre teve essa palavra, o Deus dessa palavra com ele. Ele nunca se afastou dela. Por isso que Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o mundo em pecado, a única coisa que ele ganhou na vida chama-se Covid-19, junto com peste negra, peste bubônica e tantas outras de desgraça, que é Zika, H1N1 e tantas coisas ruins que eles estão gerando. Isso é a geração do homem, é a criação do homem, é o pecado que gera tudo isso. Agora, quando nós chamamos você, como nós estamos chamando para vir para o lado de cá, e eu digo, quando o seu triste está criando mais tristeza, quando o seu ruim está trazendo coisas piores do que o ruim que você está vivendo, eu digo, tem um outro lado, e eu convido, venha para o lado de cá, que é esse livro aqui, essa palavra. E eu fico pensando, por que as pessoas têm algo contra ser feliz? Elas dizem que não, mas vão buscar felicidade no tabaco, no cigarro, na bebida, nas drogas, no funk, né? Nessas festas rave, nesses projetos de destruição criados pelos artesãos do inferno, para corromper, destruir e tirar de você a esperança, e você não se preparar para o fim. Não pensaram no seu fim. O capítulo 12 de Daniel, aquele profeta do Antigo Testamento, viveu 700 anos antes de Jesus. Deus diz para ele no último capítulo dele, 12, no verso 13, diz: e tu, Daniel, vai até o fim, porque você vai estar no seu descanso. Eu quero dizer para a igreja, eu quero dizer para você, você tem que ir até o fim com Jesus, com Deus, com o Senhor, com aquele que abriu os braços lá na cruz do Calvário, por amor a você, sem pecado, deixou os céus, o trono da glória. A esta hora, miríades e miríades de seres perfeitos, anjos, arcanjos, querubim e serafim, estão se dobrando diante dele e ovacionando o nome dele, cantando e exaltando o nome dele. Ele deixou tudo isso e veio aqui nascer numa manjedoura. O coxo, o berço dele foi um coxo, onde os animais comiam, numa estrebaria. O que criou esse planeta
Ele veio menor do que tudo, para fazer você grande, para fazer você maior, para elevar você, para tirar você do estado precário de maldição que está esta terra, e elevar a estatura, porque só Ele pode fazer. O capítulo 113:6 do Salmo diz que Ele vai pegar a mulher estéril, a mulher que tem apodrecido o seu ventre, o seu útero, e fazer ela alegre, mãe de filhos. E antes ele diz que ele vai pegar do esgoto, vai pegar da cinza o pobre e o infeliz, e vai fazer ele assentar entre os príncipes. É isso que Deus faz com o homem. Mas que homem? O homem que dá ouvido à palavra de Deus, o homem que dá crédito, o homem que ouve a palavra de Deus e fala: puxa vida, era isso que eu preciso, que eu precisava ouvir. É isso que eu preciso fazer em minha vida. Eu não vou poder mudar o meu estado. Pelo contrário, como esse moço que conversamos ontem, há 10 anos atrás era um moço bonito, é um moço com o seu trabalho, sua atividade, sua família. Hoje ele é uma pessoa só, isolada na vida, é um bêbado, é quase um indigente. E se não fosse a herança ainda da mãe, então ele estaria dormindo aí nas marquises. E o estado é horrível. Meus netos inclusive viu quando saímos do culto e fomos lá naquela pizzaria e encontramos ele na porta, totalmente desvairado. E ele não aceita, não admite de que ele é um estado precário daquilo que ele foi há um tempo atrás. E sabe o que me deixa, e você vai me ouvir agora, sabe o que me deixa absorto? É que eu uso todo o argumento que eu tenho. Eu tento convencer, eu digo: eu pego você na sua casa, eu vou com o meu carro, eu levo você para a igreja, eu quero te dar mais uma chance, uma oportunidade. E as pessoas, como muitos que nos ouvem todos os dias, elas simplesmente falam: ah, pastor, vamos deixar para uma outra hora, vamos deixar para um outro dia. E ele deixa passar a oportunidade como se ele soubesse que haverá para ele um outro dia, quando na verdade ele não sabe se vai terminar aquele dia. Ele não sabe, mas ele está apostando no erro, e ele não quer consertar a sua vida com aquele que deu vida a ele. Mas ele não deu a vida para ninguém para ser drogado, para ser viciado, para ser homicida, para ser ladrão, para ser prostituta. Ele não deu vida para ninguém. Ele não gerou uma pessoa, e todas as pessoas que já vieram nesta terra foram feitas pelas mãos dele, foram formadas pelas mãos dele. E ele não trouxe um para ser um facínora e um crápula, trouxe para ser mulher honrada, para ser um homem de Deus, para ser um adorador. Mas de repente você vê um mundo cheio dessas tranqueiras todas que estão por aí, que às vezes nos dá náusea. O vocabulário deles, as suas pronúncias, as atitudes, os gestos, até o andar, o gesticular deles é nojento, porque Deus não está na vida deles, eles não querem Deus. Eles dizem que tem a religião deles, mas eu digo: essa religião sua presta? Não transforma você, não livra você dos seus vícios, não fala dos seus pecados. Sabe que Jesus disse lá no capítulo 13 de Lucas, no verso 3 e no verso 5: se vocês não se arrependerem, irão perecer nos seus pecados. E ali naquela
conversa com aquelas pessoas que estavam diante de Jesus, eles estavam apontando, como eu apontei agora mesmo. Eu apontei o Elvis Presley, o Tim Maia, a Whitney Houston e tantas pessoas que foram, o Robbie Williams, que pereceram prematuramente e foram para o inferno. E o que Jesus fala lá em Lucas 13, no 3 e no 5? Se você fizer igual a ele, se você permanecer no pecado, na lascívia, no adultério, no vício, na prostituição, se você não largar tudo isso, irão perecer igual a eles. Talvez você não vai fazer como o Robbie Williams, colocar uma corda no seu pescoço, mas você não vai viver esse fim que o Pedro está dizendo aqui, que sou eu e você que preparamos para nós. Nós precisamos nos preparar. A igreja está preparada. A igreja está preparada. Porque a igreja, lá no capítulo 25 de Mateus, ela é as virgens prudentes. O que é virgem? Quer dizer, uma moça virtuosa, que não sai cirandando aí, se oferecendo, não está em liquidação, não está embaciada, não está para qualquer um, ela é virgem, ela é pura. E Jesus trata a igreja como essas moças lá em Mateus, no capítulo 25, que não fica aí expondo o seu corpo, né? e não fica se apresentando, né? Mostrando as suas beldades, como nós vemos os dias de hoje. Eu já falei aqui, e existia, porque certamente eu não tenho certeza, mas certamente já morreu uma missionária chamada Elsa Cagliari. A igreja dela é lá na Liberdade, mas tinha uma extensão da igreja dela aqui em Itaquera. Há 60 anos atrás ela pregava, há 60 anos atrás, que no futuro as mulheres só iam usar blusa. O futuro chegou. Você vê que as mulheres hoje logo vão tirar as blusas também. Elas só usam blusa. Elas estão expostas. Elas estão se oferecendo, elas estão gratuitas. Mas existe aquelas que Jesus falou lá em Mateus 25, que elas são virgens, elas são puras, elas são santas. Elas não querem se macular. Elas não querem o pecado, que falei até na vigília, e vou dizer para você, há uns 3 ou 4 anos atrás, se não mais, eu tenho uma neta agora, tem 18 anos, ela disse para mim, vou lá no colégio, ela estuda num bom colégio em Santo André, colégio com uma mensalidade bastante alta. Ela falou, estão tirando sarro de mim, me gozando. Eu falo, como? Eles falam que eu sou bebê. Eu não sabia, com toda a malandragem que eu já tive na vida, eu não sabia o que é bebê. Depois eu falei, o que é isso, Gabriela? Ela falou, boca virgem. Ela sofria, porque ela não tinha sido beijada. E queira Deus que ela não tenha sido até o dia de hoje. Mas formava aquele grupo enorme, e era o colégio quase como um todo, para pressionar ela a seguir a orientação do capeta, que você precisa já começar a beijar, e depois você precisa pensar, eu vou usar uma coisa que eu nunca usei aqui, você não é só coxa e quadril, mulher. Você não é só coxa e quadril. Deus colocou coisas dentro de você que são valores, mas hoje a sociedade como um todo, eles fixam, eles se voltam somente para esse aspecto. E a indústria, depois da indústria da arma, depois da indústria farmacêutica,
A primeira indústria da terra é a indústria bélica, da arma. A segunda é farmacêutica. E eu prego isso há 30 anos, está provado agora. E a terceira é a indústria do sexo. É o que prolifera nessa terra. E todas elas é uma perdição. As três grandes indústrias é uma perdição. Só visa o lucro, não importa de maneira nenhuma a sua existência e vida. Nós tivemos um ministro aqui no Brasil, chamava-se, ou se chama, ele está vivo, Rubens Recupero. Um dia ele foi entrevistado e de repente, no argumento que estava em voga, o repórter perguntou para ele: mas ministro, e o povo? Sabe o que ele falou? O povo é um detalhe. Ele está vivo. O povo é um detalhe. Você, para a humanidade e para a terra, é um detalhe. E o diabo não quer saber se ele vai pegar uma menina de 10, 12 anos e vai levar ela a ser uma prostituta, como as milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, e bilhões de mulheres o são na terra. Porque o matrimônio, como está lá em Timóteo capítulo 3, ele foi lançado no esgoto e não é mais necessário, não é mais preciso. Para ser mãe não precisa mais ser casada, ter um esposo. Agora ele chama de produção independente, e você não precisa mais de homem, mas fique sabendo que o filho que você gerar vai precisar de um pai, porque aqueles que não têm viram uma tranqueira lá fora. Viram? Porque faltou uma referência. E quem criou a princípio a família não foi governo nenhum, foi Deus quem criou. Está lá em Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. Veja bem, foi Deus que falou isso, está na minha Bíblia. E essa Bíblia não foi eu quem escrevi, ela é universal. Se unirá a sua mulher, a uma mulher lá, não é umas mulheres, não, a uma, e serão dois, um só corpo. E depois ele diz: irão frutificar e multiplicar e encher a terra. Foi Deus que fez isso. Mas o que o mundo fez? Ele fez uma outra constituição, e agora pode ser homem com homem, mulher com mulher, o que é condenado aqui nesse livro. Agora a sociedade corporativa, voltado para o humanismo, diz que a pessoa nasceu mulher, diz que a mulher nasceu homem, e de repente ela corta o cabelo como homem, ela põe uma calça de jeans apertada, não sei o que tem, ela faz cirurgia e uma série de coisas, e aí ela diz que não, eu nasci mulher. Olha, eu acabei de dizer que não nasce uma pessoa sem que Deus formasse ela. E não sou eu, está aqui no Salmo 139. Viu? No verso de número 16. Deus forma essa pessoa. E Ele forma uma pessoa indefinida. Ele não seria Deus se Ele fizesse isso. Para depois ela decidir. O homem tem decidido, mas a decisão do homem está levando o homem ao colapso do planeta, inclusive. E os próprios cientistas concordam comigo, de que o mundo já não suporta mais o ser que está em cima dele. E esse ser, chamam ele de humano. Mas o que ele faz com o planeta? Ele deteriora esse belo planeta, o mais belo do cosmos, do sistema que Deus criou, o sistema sideral, no qual nós estamos orbitando, e Deus está suportando o pecado por um tempo, porque o Pedro diz: está chegando o fim. Agora a pergunta: você está preparado para o fim? Você que está me ouvindo, você que está aqui conosco presencial, está preparado para o fim? Deus não precisa da sua aquiescência para o fim.
Jesus falou: eu vou e voltarei outra vez. Primeiro ele vai voltar para a igreja. Só a igreja vai vê-lo. Depois ele vai voltar à segunda vinda. Ele vai voltar para julgamento do mundo, da terra. E a Bíblia diz que todo olho o verá, até aqueles que transpassaram Jesus lá na cruz. Ele não precisa da sua licença, ele não precisa da sua decisão para fazê-lo. Agora, para ele salvar você, ele precisa que você o queira. E nesta noite ele pergunta: você não quer vir a mim? E eu vou colocar no seu coração meu espírito, vou colocar a minha palavra, e você então não mais terá medo das milhares de Covids que ainda virão a este mundo e a esta terra. Como essa, sem avisar e sem vacina. E vai o quê? Vai destruir, como está destruindo, milhares e milhares de vidas, infelicitando famílias, deixando mulheres viúvas, deixando pais também órfãos dos seus filhos, filhos órfãos dos seus pais. E as consequências, nós sabemos que elas serão maiores do que só a morte que esta enfermidade está levando. No caso do meu irmão, ficou aí uns sintomas, perdeu 50% do seu pulmão em 15 dias desta doença. Está certo que ele tem 2 anos a mais do que eu, mas isso não, de maneira nenhuma, seria a razão dele sofrer este mal, porque o Senhor promete nos guardar de todo mal. Ele diz que esse mal, Covid-19, não é para você que está ouvindo aí. Está lá no capítulo 7, verso 15 de Deuteronômio. Esse vírus, esta peste, esta maldição é lançada sobre aqueles que são inimigos de Deus. Aqueles que até têm religião, mas não obedecem à palavra de Deus. Não querem saber nada da palavra de Deus. Ele vai guardar e proteger os seus. Como ele falou quando ele entrou em Jerusalém, lá no capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer: ô Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha ajunta os seus pintainhos, e vós não quiseste. Ele estava dizendo: por que você não vem a mim? Por que você gosta de sofrer? E ele estava vendo e profetizou: eles vão vir, os inimigos vão te cercar em trincheiras, vão te pressionar e vão matar as grávidas, os velhinhos, as crianças, e não vai ficar pedra sobre pedra. Nos anos 70 da nossa era aconteceu isso, e Jesus queria livrá-los. Ele nesta noite quer livrar muitos que estão nos ouvindo, e ele diz: por que você quer ser como aqueles que resistiram a Deus lá em Mateus 24 e não quiseram vir para debaixo das asas do Altíssimo? O convite está em aberto, e ele diz: se você ouvir a minha voz, você não vai entrar em condenação, mas você vai passar da morte para a vida. Jesus morreu para você viver. Ele morre a sua morte para te dar a vida que Ele morreu para te dar. Mas você precisa dizer: eu quero, eu abraço, eu aceito, eu recebo. Você tem que dizer: eu estou cansado. Porque se você não cansar agora do seu estado, lá na frente você vai fazer como Robin Williams, como a Whitney Houston, como Elvis Presley e como tantos Tim Maias e Cazuza da vida. Você vai ficar cansado
E esse pecado que você não se livrou dele, ele quer livrar hoje, vai matar você. Fiquemos em pé e oremos. Ó Deus e Pai, é tudo que pode ser feito e o Senhor bem o sabe. Então agora, Espírito de Deus, trabalha, age. Movimenta-se, Espírito de Deus, agora em cada vida e coração que aqui presencial e ali virtual, eles estão conosco nesta noite. E a Tua palavra, Senhor, é poderosa, a única capaz de mudar a história. E este quadro ruim, negativo, que vai fazendo acumular as mágoas, as amarguras, tristezas, os ressentimentos, os ódios no coração, Senhor, porque o Senhor não habita, não reina nessas vidas, mas nesta noite, Pai, eu profetizo a cura dessas vidas e a libertação para fazerem parte do rol dos Teus filhos e serem membros da Tua família. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.